Houve um tempo em que amar a pessoa errada não terminava em coração partido. Terminava em prisão, exílio ou morte. Hoje, você vai conhecer histórias reais de amor que precisaram viver nas sombras para simplesmente existir. Esses casais não enfrentaram apenas famílias. Eles enfrentaram leis, igrejas, impérios e sociedades inteiras. Alguns foram separados para sempre. Outros pagaram com o próprio corpo. Mas todos provaram que, quando o amor nasce, nem o medo consegue silenciá-lo. Prepare-se para conhecer o preço de um amor que ousou desafiar o mundo. Nossa primeira história nos leva para a Paris do século XII. La Bíblia, Abelardo, o homem mais brilhante da cidade. Filósofo, teólogo, uma verdadeira celebridade intelectual, admirado por alunos e respeitado pela igreja. E lá vivia, também, Heloísa, jovem, incrivelmente inteligente e muito à frente do seu tempo. Ela era aluna dele e sobrinha do cônego Fulbert, o homem que confiou em Abelardo para educá-la. O que começou como uma admiração intelectual profunda, uma conexão de mentes, rapidamente se transformou em algo mais, uma paixão avassaladora, um amor profundo e incontrolável. Mas aquele amor era proibido. Um escândalo para a época, inaceitável para a moral da igreja e da sociedade. Abelardo era um clérigo, comprometido com o celibato. Heloísa, sua pupila, eles sabiam dos riscos, mas a força do que sentiam era maior. Encontravam-se em segredo, trocavam cartas apaixonadas, viviam um romance clandestino sob o teto daquele que deveria protegê-la. Eventualmente, o segredo foi descoberto. A vingança do tio de Heloísa, Fulbert, foi brutal, selvagem. Numa noite, enquanto Abelardo dormia, ele foi atacado e castrado. Uma punição cruel, desenhada para destruir não só seu corpo, mas sua identidade e seu futuro. Depois daquela noite terrível, eles foram separados para sempre. Abelardo se retirou para um mosteiro e Heloísa foi enviada para um convento. Eles nunca mais se tocaram, nunca mais se viram face a face como amantes. Mas o amor não morreu. Pelo contrário, ele se transformou. Começaram a trocar cartas, uma correspondência que duraria até o fim de suas vidas. Cartas que hoje são um tesouro da literatura mundial. Nelas, eles não falavam apenas de saudade, falavam de filosofia, de fé, do desejo que ainda sentiam, da culpa que os assombrava e de um amor que transcendia a separação física. A história deles se tornou a prova de um amor que perdeu o corpo, mas que nunca, jamais, perdeu a alma. Eles foram enterrados juntos, séculos depois, e até hoje seus túmulos em Paris são um local de peregrinação para amantes de todo o mundo, um símbolo de um amor eterno que nem a violência pôde destruir. Mas a história de Abelardo e Heloísa não é um caso isolado. Durante séculos e em diversas culturas, amar a pessoa errada era um crime. Amar fora da sua classe social, por exemplo, era visto como uma afronta à ordem estabelecida. Um nobre se apaixonar por uma camponesa, ou vice-versa, não era uma história romântica, era uma quebra de regras que poderia desestabilizar famílias e hierarquias inteiras. E se o amor cruzasse fronteiras religiosas, a situação era ainda mais perigosa. Em muitos lugares, um cristão amar um judeu, ou um muçulmano amar um hindu, era considerado uma traição, não apenas à família, mas à própria comunidade e a Deus. Casais assim
eram perseguidos, humilhados publicamente, expulsos de suas casas ou, em casos extremos, condenados à morte por heresia ou apostasia. As histórias são inúmeras, embora muitas tenham se perdido no tempo. São histórias de jovens que fugiam no meio da noite, deixando tudo para trás na esperança de construir uma vida juntos, longe dos olhos julgadores. São nomes apagados dos registros familiares, como se nunca tivessem existido. São casamentos secretos, realizados às pressas por um padre conivente ou apenas com as estrelas como testemunhas. Alguns desses casais conseguiram viver escondidos por décadas, sempre com medo de serem descobertos. Outros, infelizmente, nunca chegaram a viver juntos, separados pela força da lei ou pela pressão social. O amor existia, pulsava forte em seus corações, mas precisava ser silencioso, invisível, porque naquela época e em muitos lugares, amar a pessoa errada era considerado muito mais perigoso e subversivo do que odiar a pessoa certa. O amor era a verdadeira ameaça. Então, como esses amores sobreviviam quando o toque era proibido e o encontro impossível? Eles escreviam quando não podiam se encontrar, quando não podiam sussurrar palavras de amor ao pé do ouvido. Eles confiavam seus sentimentos mais profundos ao papel. Eram cartas escondidas em livros, bilhetes passados de mão em mão por um amigo leal, mensagens dobradas e guardadas sob o travesseiro, muitas vezes rasgadas e queimadas, logo depois de lidas, para não deixar rastros. Eram palavras que precisavam atravessar os muros de prisões, conventos, campos de batalha e continentes inteiros. Nesses pedaços de papel, o amor encontrava um refúgio em prisões, em exílios forçados, em clausuras de mosteiros. O amor sobreviveu na tinta e na caligrafia. Imagine a cena. Um soldado na frente de batalha lendo e relendo uma carta amassada da sua amada, que talvez pertencesse a uma família inimiga, ou uma mulher no convento, guardando as palavras de um amor que a sociedade a obrigou a abandonar. Alguns desses casais passaram a vida inteira separados, sem um último abraço, sem um último beijo, mas eles guardaram cada palavra escrita como a prova mais concreta de que o sentimento foi real, de que a conexão existiu. O mundo, com suas leis e preconceitos, tentou apagar esses amores, tentou silenciar essas vozes e negar sua existência. Mas as cartas ficaram, elas sobreviveram a incêndios, a guerras, a passagem dos séculos, e hoje são elas as testemunhas silenciosas, são elas que nos contam, com uma intimidade impressionante, que o amor existiu, forte e verdadeiro, mesmo quando foi considerado um crime, mesmo quando foi proibido de ver a luz do dia. Essas cartas são o testamento da resiliência do coração humano. Todas essas histórias, separadas por séculos e geografias, revelam uma verdade poderosa e, muitas vezes, desconfortável. O amor sempre foi uma ameaça para os sistemas de poder. Pense bem. O amor verdadeiro não se importa com fronteiras desenhadas em mapas, com hierarquias sociais ou com dogmas religiosos. Quem ama de verdade, com a alma, não aceita regras injustas que ditam quem seu coração pode ou não escolher. Não aceita limites artificiais impostos pela sociedade. Não aceita o silêncio imposto pelo medo. O amor, em sua essência, é um ato de rebeldia. É por isso que
Ao longo da história, amar sempre foi um ato de coragem. Amar a pessoa que o mundo dizia ser errada era declarar guerra contra as convenções. Era arriscar a reputação, a fortuna, a liberdade e, em muitos casos, a própria vida. E muitas vezes, em um mundo cheio de ódio e divisão, amar foi o maior e mais nobre risco que alguém pôde correr. Agora, eu quero saber de você. Depois de ouvir essas histórias, pense na sua própria vida. Você arriscaria tudo para amar alguém? Ou escolheria viver uma vida segura, sem riscos, mas talvez vazia? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Eu quero muito ler o que você pensa sobre isso. E se você gostou de conhecer essas histórias reais que o mundo tentou esconder, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.